Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim, Lucas 24, e o versículo 49. Eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei-vos na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Ainda, por favor, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós nos colocamos debaixo do Teu santo nome, rogando a Ti, que a Tua infinita misericórdia possa inundar este lugar, que a Tua bendita graça se derrame abundantemente sobre nós, através da vida e do poder da Tua palavra. Pai, nós estamos aqui meditando nestes textos, mas só o Teu Espírito pode, através deles, tocar profundamente nossos corações. Então vem, Senhor, como uma espada inflamada, toma estes textos e penetra para dentro de nós. Nós rogamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, baseado nesses dois textos, acerca dos dois fundamentos, os dois pilares do grande avivamento que aconteceu na igreja de Jerusalém, que está em Atos dos Apóstolos. Se você fizer um estudo da história dos avivamentos, você vai ver que o maior avivamento que já aconteceu na história da igreja é este registrado aqui na igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos. E se você quiser estudar mais, você vai estudar o avivamento na igreja de Jerusalém, o avivamento na igreja de Antioquia, o avivamento na igreja de Corinto e o avivamento na igreja de Éfeso. Esses são os avivamentos que nós encontramos aqui no livro de Atos. E antes de entrar nesses avivamentos, é importante nós descobrirmos princípios fundamentais. E por que eu digo isso, irmãos? Deixe-me colocar algo para vocês. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo exortando os irmãos de Tessalônica, ele diz assim: quanto à vinda do Senhor, ele pedia que aqueles irmãos não se desviassem o pensamento, como se a vinda do Senhor estivesse tão próxima naquele tempo. Aí ele diz, que ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo nos dá aqui dois acontecimentos que ocorrerão antes da volta do Senhor: a apostasia e a manifestação do anticristo. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo neste exato momento da nossa história a maior apostasia que já assolou a igreja depois da reforma protestante. A pior de todas elas. Deixe-me colocar 3 textos que eles vão nos nortear, eles vão nos ajudar a entender isso e avaliar segundo a palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus capítulo 24, versículo 12, quando o nosso Senhor disse que nos últimos tempos, ele está ali num contexto apocalíptico, porque se você estudar Mateus capítulo 24, você vai ver que esse capítulo ele é apocalíptico, é conhecido como apocalíptico sinóptico. Mateus capítulo 24, este é um capítulo muito importante, e nosso Senhor fala
sobre o esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Aqui você precisa estudar duas palavras. A primeira é iniquidade. Essa palavra vem de um vocábulo que significa quebra de princípio. A melhor maneira de você estudar essa palavra é estudá-la lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Quando nosso Senhor diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós, e aqui vem expulsado demônios? Então, se você olhar, algo muito importante o Senhor está dizendo aqui: aquelas pessoas que estavam pregando no nome dele, ou profetizando no nome dele, expulsando demônios no nome dele, ele vai colocar uma sentença. Ele diz assim: eu vos direi explicitamente: apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Irmãos, não tem nada de errado em operar maravilhas, curar, não tem nada errado em profetizar, e não tem nada errado em expulsar demônios. O grande erro é quando nós procuramos fazer as coisas fora da vontade do Senhor. A chave para você entender essa porção é quando Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você vai ter que configurar, fazer a vontade do Pai e praticar iniquidades. Então nós podemos, praticando iniquidade, querer fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus abandonando os princípios que governam os ministérios, os quais o Espírito Santo deve encabeçar. Então, iniquidade, quebra de princípio. Então nosso Senhor diz que, por se multiplicar a iniquidade, a tendência que nós temos aqui, irmãos, é de pegar as palavras e generalizar segundo a nossa visão. Não podemos fazer isso, porque quando você faz isso, você torce a palavra de Deus. Primeiro nós temos que fazer o exame segundo a palavra de Deus. A palavra iniquidade aqui, ela não fala da corrupção de maneira generalizada, não fala. E por que não fala? E por que você tem que ter segurança para entender isso? Por causa de uma outra palavra que existe aqui em Mateus 24:12, amor. A palavra amor aqui usada é a palavra ágape. Se você estudar o Novo Testamento, você vai encontrar 4 palavras que fazem referência a amor, que está na literatura antiga. É a palavra epithumia, que fala de um desejo forte, e é um termo generalizado. Uma outra palavra é storge, que fala do amor relacional entre pais e filhos. Há uma outra palavra que é phileo, que é o amor entre os irmãos, é o amor comunhão. Há uma outra palavra que é eros, que é o amor erotizado, é o amor carnal. E existe uma outra palavra, que é a expressão mais elevada do sentido, do significado daquilo que é amor, que é ágape. Por incrível que pareça, aqui nesse texto, o vocábulo é ágape, é o amor relacional. E diz que por se multiplicar a iniquidade, por quebrarmos tantos princípios, o nosso relacionamento com Deus vai esfriar. Então a gente pensa que é o amor do mundo. Eu pergunto para você, quando é que o mundo teve amor? Quando é que a sociedade, no seu contexto, na história, foi mais amável? Desde que o homem caiu. Então escute bem, esse texto não está generalizando os fatos. O Senhor está dizendo que se pode multiplicar a iniquidade. E aqui é uma referência à igreja. Lembra que o Senhor diz para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, deixastes o teu primeiro amor. É isso aí, irmãos. É o amor para com Deus que está esfriando, não é o amor das pessoas com o próximo. Isso já esfriou desde que o homem caiu. O primeiro incidente que ocorre na história da humanidade é que um homem mata 1/4 da população. Caim matou Abel. Falta de amor. Então está vendo? O mundo, desde que caiu, não tem amor. E não é disso que a Bíblia está falando. Meus irmãos, esse é o primeiro texto. O segundo texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Eu vou parafrasear esses textos.
Paulo diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem créditos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Tem uma versão alternativa que diz assim: nos últimos tempos, alguns se desviarão por acreditarem em profissionais da mentira, em profissionais da mentira. Está vendo aí? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por darem créditos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vou colocar mais um outro texto para a gente fechar esse quadro. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Ele diz assim: sabe, pois, que nos últimos dias, está vendo aí? Os homens serão avarentos, arrogantes, jactanciosos, sem domínio de si, enfatuados. Ele vai dar 19 características que nós podemos ver sobre a nossa sociedade. Aí ele vai concluir dizendo assim: inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora observe aí, está no versículo 5, e é aqui que eu quero dar ênfase. Ele diz assim: tendo forma de piedade. Essa palavra piedade vem de um vocábulo muito importante, porque biblicamente falando, este é o vocábulo que define a vida cristã. Piedade é o vocábulo que define a vida cristã. É a palavra grega eusebeia, piedade. E o sentido é justamente esse: vida cristã, temor, reverência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que essas pessoas, esses ingratos, irreverentes, desobedientes aos pais, implacáveis, caluniadores, que está tudo aí nessa porção que vocês estão vendo em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer que essas pessoas, e a gente costuma não ler o texto direito, porque quando a gente lê, o que a gente pensa? É o mundo que está implacável, é o mundo que é arrogante, é o mundo que é desobediente aos pais, é o mundo que é amigo dos prazeres. Mas você está lendo direito a Bíblia? Diz assim: tendo forma de piedade. Ele diz que essas pessoas que praticam isso têm forma de piedade, porém nega-lhe, entretanto, a eficácia. É mais grave, irmãos. A gente fica pensando: será que Paulo está falando aqui que nos últimos tempos os cristãos serão assim? É o que ele está dizendo mesmo, irmãos. Difícil é nós admitir, mas é o que ele está dizendo. A não ser que a gente vai torcer a Bíblia, colocar um talquinho, um batãozinho em redor ali, para a gente maquiar a Bíblia. Aí ela fica ao nosso gosto, né? Ela perde a sua essência. Nós precisamos ser sérios, irmãos, ao lermos a palavra de Deus. Ao lermos a palavra de Deus. Porque essas três porções que eu citei para vocês, ele está falando, o Espírito está falando para nós como será a apostasia antes da volta do Senhor. É o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde as pessoas perderam o amor à palavra de Deus, o relacionamento com a palavra de Deus. Você se lembra lá em 2 Reis capítulo 22, quando Josias se tornou rei aos 8 anos. O pai dele era um homem abominável, mas graças a Deus ele tinha uma mãe piedosa, Gedida, e ela cuidou do seu filho. E quando Josias, já aos 18 anos, ele empreende uma reforma ao templo, desde o capítulo 16, desde Acás, capítulo 16 de 2 Reis, Acás tentou destruir aquele templo, que era uma figura da casa de Deus, do testemunho de Deus na terra. Havia muitos escombros dentro da casa. Então, quando Josias empreendeu uma reforma, você se lembra o que aconteceu ali? Eles encontraram o livro da lei, a palavra de Deus, estava lá debaixo de entulhos. Então, quando eles recuperaram a palavra, Josias rasgou suas vestes, houve uma comoção nacional. Ele chamou o povo para jejuar, arrepender, confessar os seus pecados, tirar os ídolos, porque a palavra de Deus havia perdido a primazia em Israel. Josias não teve êxito em todas as reformas que ele empreendeu. O que Josias começou foi Esdras e Neemias que terminou. O final dessa recuperação está lá no capítulo 8 do livro de Neemias. Quando você lê, irmãos, você fica tão impressionado. Quando Esdras começa a ler a palavra, o povo se coloca em pé em reverência, e ele começa a ler a palavra para o povo. Aquilo que Josias queria
e que ele não conseguiu. Jeremias já era profeta há 5 anos. Josias foi um rei piedoso, foi um rei sincero, ele amava o Senhor, mas ele não pôde continuar com as reformas espirituais. Jeremias continuou pregando 40 anos depois ainda, e Israel não voltou para o Senhor. A palavra de Deus perdeu o seu significado, e veio a Babilônia, e levou Israel, Judá. Aqui a gente fala Israel no termo genérico da palavra, mas aqui é só o reino do sul, Judá. O reino do norte, as 10 tribos, já tinha sido levada há mais de 100 anos atrás para o cativeiro da Síria, e virou uma miscigenação. Agora tinha ficado só as 2 tribos, Judá e Benjamim. Então essas tribos são levadas para a Babilônia e ficam lá 70 anos. Depois disso, Deus traz elas de volta. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, irmãos, é que a palavra de Deus não tinha um lugar central, e veio uma terrível apostasia e varreu aquela nação. E é justamente isso, irmãos. Nós precisamos hoje, urgentemente, pedir ao Senhor que Ele recupere em nós o lugar central da sua palavra. Oração, comunhão, esses valores, esses fundamentos que você encontra ali em Atos 2:42. Atos 2:42 diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estes eram os 4 fundamentos práticos da vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmão, se você ler, é uma coisa linda. No versículo 43 até o 47, diz que em cada alma havia temor, e o Senhor operava muitos prodígios e sinais por meio dos apóstolos, e acrescentava à igreja muitos que iam sendo salvos. Eles tinham prazer de comungar os seus bens uns com os outros, para que não houvesse necessidade. O que foi que aconteceu, irmãos? Foi que os fundamentos foram sendo tirados ou diluídos. Satanás, irmãos, geralmente ele não vem e lança uma heresia no nosso meio. Sabe o que ele faz? Ele dilui a verdade. Ele dilui a verdade. Uma verdade diluída é tão terrível como uma heresia explícita. Como nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, porque a igreja desse século 21 é uma igreja que definitivamente apostatou. Quantas aberrações nós temos visto hoje em nome de Deus, quantas coisas horríveis que nós nem imaginávamos, e o nosso Senhor está voltando, irmãos. E aqui está 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, a descrição de uma terrível apostasia. Paulo diz que o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. A palavra apostasia significa abandono de princípios, é remover os fundamentos, e é justamente isso, irmãos, que tem ocorrido nos nossos dias. Mas há algo que nós temos que saber também, e isso está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, deixe-me ler e fazer uma exposição bem rápida disso para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma profecia de Pedro, o versículo 17, até o versículo 20, até o 20, Pedro está dizendo assim: e acontecerá, quando aqueles homens tentaram discriminar o que estava acontecendo ali, aquele Pentecoste, aí Pedro diz assim: o que está acontecendo aqui, não é o que vocês estão pensando, mas o que foi profetizado por Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 a seguir. Aí ele diz assim: e acontecerá, olha essa frase, nos últimos dias, preste atenção nisso, irmãos, essa frase tem um sentido restrito quanto ao caráter profético. Últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai dizer assim: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aí ele diz: mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra. Isso aqui são as trombetas, irmãos. Lembra as 7 trombetas do Apocalipse, que começa no capítulo 8, desde a primeira até a última? A primeira trombeta, chuva de granizo; a segunda trombeta, um grande meteorito que vai cair sobre a terra; a terceira trombeta, um absinto que vai cair nas fontes das águas e torná-las amargas; a quarta trombeta, trevas vão cobrir toda a terra, vai haver um grande eclipse sobre essa terra. A quinta trombeta, uma terrível crise mundial, a ponto das pessoas sentirem como que picadas pelos escorpiões.
a sexta trombeta, no capítulo 9 de Apocalipse, uma terrível guerra mundial. Aí a sétima trombeta, são grandes eventos, começa no capítulo 10 e termina no capítulo 22, e o maior de todos esses eventos será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, em síntese, ele diz assim: acontecerá que todo aquele, versículo 19, mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, estude essa frase, dia do Senhor. Eu vou te dar uma dica. Começa em Isaías capítulo 2, você vai ver todas as referências, dia do Senhor, desde Isaías capítulo 2 até Apocalipse. Você vai ver que todas as vezes que a Bíblia fala do dia do Senhor, fala de um dia de angústia, de um dia de dor, é um dia de julgamento. Biblicamente falando, essa frase descreve o juízo de Deus sobre as nações. Joel, Amós, foram os profetas que mais detalham para nós, de forma profética, como serão esses dias. Então, quando você estuda, você sabe que essa é uma profecia relacionada com os dias que ainda virão. Mas você pode me dizer: mas irmão, Pedro não está dizendo que isso aconteceu ali. Observe bem, irmãos, quando Joel profetizou, a profecia ela tem um cumprimento parcial e tem um cumprimento final. Muitas profecias têm um cumprimento parcial e um cumprimento final. Se você estudar o livro de Daniel, você vai ver várias profecias, cumprimento inicial ou parcial e o cumprimento final. Da mesma forma, essa é uma profecia que tem o seu cumprimento parcial e o seu cumprimento final. O que Joel profetizou aconteceu no Pentecoste. Porém, Pedro colocou uma palavra, uma frase muito importante: nos últimos dias. O que significa, irmãos? Que antes da volta do Senhor, nós sabemos que haverá uma grande apostasia, esta apostasia que nós estamos vendo agora. Irmãos, eu particularmente não gosto de me deter nisso, de forma alguma. Jamais quero gastar minutos tão preciosos da exposição da palavra para falar o que Satanás está fazendo na cristandade de maneira geral. Aí os vídeos, vocês já devem ter visto muitas coisas absurdas, e nós não estamos aqui para falar disso, porque isso é apenas um sinal da degradação dessa apostasia. O que nós estamos aqui queremos ouvir é que também o Senhor, antes da sua volta, Ele trará um grande avivamento para a sua igreja. E por quê, irmãos? Eu tenho certeza disso, e você também deve ter, porque se o início da igreja foi marcado por um grande avivamento que nós encontramos na igreja de Jerusalém, então nós temos que acreditar que também haverá um grande avivamento para a consumação desta era. Se a igreja foi levantada pelo Senhor, se a igreja, como a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se encontram, se a igreja é o testemunho de Jesus Cristo na terra, esta igreja recebeu uma visitação extraordinária do Espírito Santo ali no Pentecoste, para que ela iniciasse essa gloriosa jornada da edificação do corpo de Cristo. Nós também temos que acreditar, meus irmãos e irmãs, que ao final dessa dispensação haverá também um avivamento como nunca houve. E se você olha, irmãos, há muitos argumentos da palavra de Deus. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Faraó colocou a sua mão forte para deter o povo, porém Deus se exaltou sobre o seu povo. Deus julgou aquela nação e Ele guardou o seu povo, Israel, no Egito. Enquanto o Egito estava sendo julgado, Israel estava sendo guardado. Deus também, da mesma forma, Ele enviará um suprimento e recurso dos céus para nós. Nós somos uma geração, irmãos, a mais privilegiada de todas. Eu sei que muitos cristãos dizem assim: irmão, quanto à vinda do Senhor, eu não me importo, porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Irmãos, é só o dia e a hora, não é o tempo nós sabemos sim. Paulo diz assim, anote esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, ele diz: irmãos, vós
não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A surpresa será o dia, nós não sabemos se é segunda ou domingo, ou terça ou quarta, quinta ou sexta, ou sábado, não sabemos se é 1 ou às 2 da tarde, o dia e a hora, não sabemos. Irmãos, um ano tem 365 dias, é esse dia, o único dia que nós não sabemos, mas nós sabemos do tempo, porque nós não temos o direito de ser ignorantes. Só faltam 20 profecias para se cumprir, todas já se cumpriram. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você não pode estar em trevas. Trevas fala de ignorância espiritual, e nós não temos o direito de sermos ignorantes. O Espírito Santo foi enviado para nos habitar. Então, o que nós precisamos hoje? É desse revestimento do Espírito Santo. O que foi que aconteceu na igreja primitiva? Eu creio que esse é o nosso grande desafio nesse tempo, é estudar o livro de Atos, com os nossos olhos ungidos pelo Espírito Santo, porque ali na igreja de Jerusalém aconteceu o maior avivamento. Esse avivamento é marcado por 2 grandes pilares, que o Espírito Santo deseja recuperar nesses dias: vida e poder. Se você observar os 2 textos que lemos, Lucas 24, 49, há uma promessa de poder. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 3 a 5, você vai encontrar menção sobre isso. Mas e a vida? Porque primeiro nós temos aqui a promessa do poder, Lucas 24, depois nós temos a promessa da vida. O Espírito Santo, ele foi derramado para a igreja como vida e como poder. Lembre-se, quando o nosso Senhor ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos. Ele foi tratando com grupos pequenos, como que reivindicando um grupo de remanescente. É isso que Deus está fazendo nesse tempo. Ele está chamando os remanescentes. Ele está atraindo os seus remanescentes. Então escute, Jesus, ele apareceu em 40 dias, em 10 oportunidades para os seus discípulos. Desde Maria Madalena, que foi a primeira, ele foi aparecendo para cada um deles, e ele foi atraindo aqueles remanescentes. Aí eles ficaram em Jerusalém, mas antes disso aconteceu algo que muitas vezes nós deixamos passar. Olhe para a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, tem um acontecimento grandioso aqui, que muitas vezes nós não atentamos para ele. Está assim: ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isto, ele mostrou suas mãos, ele mostrou o lado dele. Aí a Bíblia diz que todos os discípulos regozijaram. Então Jesus, outra vez, disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o que ele fez? Soprou sobre eles o Espírito de vida. Está aí, irmãos. Se você olhar o versículo 22, e tendo dito isto, soprou. Preste atenção nessa palavra. Essa palavra vem de um termo no texto original que ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento grego, em todo o original grego. Então, se você for estudar essa palavra tendo apenas isso como base, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar muito limitado. Mas deixe-me contar algo para vocês. No ano 325 antes de Cristo, Ptolomeu Delfos pediu que fosse feita uma versão da Bíblia do antigo hebraico para o grego. Essa versão é mundialmente conhecida como a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento no texto grego. Quando você busca esta palavra infusão, que é a palavra soprou aqui, no texto grego do Antigo Testamento, da Septuaginta,
você vai encontrar ela, a primeira menção dela, Gênesis 2, 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Irmãos, Jesus glorificado, ressurreto, este que entrou neste lugar, este que é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todo o universo, quando ele soprou ali, ele disse: recebei o Espírito Santo. Sabe o que eles estavam recebendo? Então nós temos aqui a liberdade de dizer, ele estava soprando para eles o Espírito como vida, vida, porque você vai encontrar essa realidade na igreja primitiva, os dois fundamentos do avivamento da igreja primitiva, vida e poder, a vida para ordenar, para organizar, para estar à frente de todas as coisas, para instituir e criar e gerar e produzir todas as coisas, e o poder para habilitar, para capacitar em todo o serviço. Então toda a vida da igreja primitiva, toda a obra da igreja primitiva estava nesses dois fundamentos, vida e poder. Irmãos, como nós precisamos meditar nisto, é o que nós devemos buscar, vida e poder. Tem faltado tanta vida, irmãos, tem tido tanto suor, tanto esforço humano, tanta estratégia humana, tantos métodos humanos. Nós ficamos lendo livro aí sobre métodos de como fazer a igreja funcionar. O que a igreja precisa é da vida do Espírito, o que a igreja precisa é do poder do Espírito. Estes homens aqui, estude a história deles, eram homens simples, eram homens iletrados. Agora observe, a partir do capítulo 2, 3 e 4, veja como esses homens se tornaram, eles se tornaram testemunhas, desde Lucas, no capítulo 24, quando Jesus disse que eles seriam testemunhas, e aqui, por favor, permita-me ler com vocês, Atos capítulo 1, versículo 8, eu vou apenas citar, Jesus disse: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, e até os confins da terra, testemunhas. Esta é uma das evidências desse espírito de vida, desse espírito de poder, testemunhas. E se você segue aqui, veja o capítulo 3, o versículo 15, está assim: matastes o autor da vida. Está vendo aí? Atos 3,15, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, do qual nós somos testemunhas. Você pode acrescentar aqui ainda o capítulo 5, o versículo 32, diz assim: nós somos testemunhas. Está vendo aí? Testemunhas, irmãos, algo que nós não podemos perder, algo que precisa ser restaurado. Nós temos que ser testemunhas, nós temos que ser verdadeiras testemunhas, no nosso lar, no nosso casamento, no nosso trabalho. Nós não podemos perder isso de vista, não podemos achar que somos instituição, nós somos testemunhas, nós não somos religiosos, nós somos testemunhas do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. Testemunhas que têm vida. Quais são as duas características dessas testemunhas? Vida e poder. Olha o capítulo 3 de Atos, irmãos. Pedro e João subindo no templo, um aleijado está ali. Pedro diz assim para ele: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. O que nós temos, irmãos? Essa é a grande pergunta: o que nós temos? A igreja desse século 21, ela tem perdido muito do seu vigor espiritual, e nós temos vivido de substitutos. Lembra quando o Egito invadiu Israel e roubou todos os utensílios sagrados, os escudos sagrados? Quando Roboão era rei de Israel, Sisaque veio e roubou todos os utensílios sagrados. Aí o seu servo perguntou assim para ele: queres, ó rei, que façamos outros instrumentos para substituir esses?
instrumentos de ouro. Ele disse: não, pode fazer de prata. Ele não estava preocupado com o caráter, com a natureza, com o valor. Ele simplesmente diminuiu o valor das coisas. Que tristeza, irmãos, nós não podemos diminuir. Nós temos que nos voltar aos pés do Senhor e pedir para o Senhor, como aquele Salmo 80, vem, Senhor, visita a tua vinha, a vinha que tu plantastes, vem, visita-nos, restaura-nos. Essa deve ser a nossa oração, o nosso clamor, que Deus venha nos restaurar, que essa vida do Espírito Santo venha atingir nossas crianças, nossos jovens, nossos casamentos, que esse poder do alto possa nos revestir, nos habilitar. Olhe para Pedro aqui, irmãos, aquele homem que negou o Senhor Jesus diante de uma criada. Ele não teve coragem, ele não teve ousadia de confessar, de ser uma testemunha do Senhor Jesus. Ele negou o Senhor Jesus. Agora você encontra Pedro aqui com ousadia, testemunho, e ser testemunha. Agora, não apenas isso, mas também ousadia. A igreja tem perdido o testemunho, mas outra coisa que ela perdeu também foi a ousadia. Nós temos, irmãos, uma timidez mórbida. Nós deixamos de pregar o evangelho, de ser testemunhas, de deixar que o testemunho de Cristo fale nos nossos olhos, fale através do nosso andar, do nosso viver. Lembre-se, aqui no capítulo 4, quando aqueles principais sacerdotes, os mesmos que condenaram e crucificaram Jesus, ordenaram a crucificação dele, quando eles estavam interrogando Pedro e João, uma coisa chamou a atenção deles, diz assim, que eles viram que eles haviam andado com Jesus. Que lindo é isso, irmãos. Para eles não havia algo que pudesse ser tão glorioso, ter tanta identificação com a vida e com a pessoa do nosso Senhor. É isso que o Espírito Santo deseja resgatar na nossa geração. Quando Ele reivindica esse remanescente, Ele deseja que nós tenhamos essa expressão de que verdadeiramente nós andamos com o Senhor. Porque o mundo está tão corrompido, tão inseguro, essa terra cambaleia como um bêbado para a sua própria ruína, mas nós ainda estamos aqui, irmãos, e nós somos os instrumentos de Deus. O Senhor tem nos habilitado com a sua graça, com a sua palavra, com a habitação do seu Espírito. Ele quer se revelar, Ele não quer se esconder, Ele quer mostrar a sua face. Ele busca um remanescente que queira ter comunhão com Ele, e não pessoas que querem viver na superficialidade. Então, quando você estuda o livro de Atos, esse avivamento na igreja de Jerusalém, é isso que você vai encontrar. Uma igreja que deu uma abertura para que o Espírito Santo fosse derramado abundantemente. Nós não podemos nos contentar em viver a vida cristã comendo migalhas. Nós precisamos viver a vida cristã na sua plenitude. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. É para isso que nós fomos chamados. É o que Deus anela de nós. Então aqui eu quero terminar, irmãos, deixando com vocês a história dos irmãos morávios. Quero deixar duas questões tão importantes sobre os irmãos morávios, e que isso possa de alguma forma ajudá-los. Os irmãos morávios, se você não conhece, procure conhecer. Esses irmãos, eles viveram um avivamento que durou 100 anos, 100 anos. As duas grandes características do avivamento dos morávios era a pregação do evangelho e a vida de oração. A pregação do evangelho e a vida de oração. Então eles tinham um lema para a vida de oração. E o lema era que eles nunca oravam por alguma coisa que eles mesmos não fossem a resposta para Deus. Imagine isso, irmãos. Eles nunca oravam por alguma coisa que eles mesmos não fossem a resposta. Lindo isso, irmãos. Lindo. Eles tinham um amor, uma compaixão pelos perdidos. Eles tinham uma entrega a Deus pelos perdidos. Estes eram os irmãos morávios. Compaixão. Quando eles oravam para Deus, para que Deus enviasse missionários para
algum lugar, eles mesmos se ofereciam para ser. Existem duas histórias lindas das missões morávias. Uma delas era que eles descobriram que havia uma ilha que era dominada por um rico senhor, um lorde inglês. Este homem era ateu, ele odiava o Senhor Jesus, e ele mantinha centenas e centenas de escravos nessa ilha, e jovens morávios haviam escrito para aquele homem, para que ele pudesse aceitá-los lá, para que eles pregassem o evangelho, e aquele senhor enviou uma carta dizendo: não aceito vocês aqui e nem o vosso Deus, se vocês vierem para cá, vocês virão como escravos. Então aqueles jovens, porque os morávios eram muito pobres, eles trabalharam durante vários meses, até poder comprar as passagens, porque nesse tempo, 2 jovens oraram, e eles se ofereceram, para poder ir para aquela ilha, e ser escravos para sempre. E quando eles oravam, esses jovens se prontificaram, e disseram: nós iremos, e eles trabalharam, compraram a passagem, e foram para aquela ilha, nunca mais voltaram. Ali eles morreram, porque eles queriam ir para aquela ilha, para pregar o evangelho para aqueles que estavam lá. E a biografia dos irmãos morávios conta, que quando aqueles 2 jovens haviam se despedido das suas famílias, eles se abraçaram, e olharam para os irmãos, para os familiares que estavam ali no porto, despedindo deles. Eles disseram assim: que o Cordeiro receba toda a glória, por todo o sacrifício. Essa é uma história linda dos morávios, mas eu vou lhes contar outra. Uma certa feita, então, um irmão voltava da Groenlândia, um país muito frio, e ele trabalhou lá muitos anos, porém ele havia voltado. Ele disse: irmãos, eu não poderei mais voltar para a Groenlândia, por causa da minha saúde. Vamos orar ao Senhor para que Ele levante alguém para evangelizar a Groenlândia. E durante meses e meses, os irmãos oraram, e um dia um jovem muito pobre, ele se prontificou para ir à Groenlândia. Ele disse: eu posso ir, e disse para aqueles irmãos, para um dos irmãos: só que eu não tenho sapatos. O irmão disse: então, você pode ir, que eu vou te dar os sapatos, eu vou amanhã. E quando o irmão chegou na casa daquele jovem, a pessoa que atendeu disse: pois não. Ele disse: eu vim trazer os sapatos. Ele disse: olha, ele disse para você deixar os sapatos e entregar para outra pessoa, porque ele não suportou esperar, ele já foi para a Groenlândia. Esses eram os morávios, irmãos: compaixão, oração, evangelização, vida. Vou lhes dizer um outro princípio que os morávios tinham. Quando eles recebiam uma palavra do Senhor, eles nunca mudavam aquele tema, eles oravam sobre aquela palavra, até que ela se tornasse vida neles. Quando eles entendiam que uma palavra vinha do Senhor, eles não pregavam outra palavra, só aquela, e oravam por ela, por anos, até que ela se tornasse vida neles. Oh, irmãos, esses morávios, é uma característica dos remanescentes que o Senhor busca nesse tempo, uma igreja piedosa, uma igreja que ama o Senhor de verdade, uma igreja que está apressando a volta do Senhor, uma igreja que aguarda com ansiedade a volta do Senhor, uma igreja que é como o trigo. Sabe como a diferença do trigo para o joio? Há muitas, mas eu vou lhes contar uma. É que o trigo, à medida que ele amadurece, o seu fruto se curva e as suas raízes se soltam. O joio não, ele fica ereto e as suas raízes aprofundam na terra. Oh, irmãos, o Senhor nos chama para nós soltarmos as nossas raízes deste mundo e começar a preparar a nossa vida, porque a vinda do Senhor está muito mais perto do que você imagina. Que nós tenhamos isso, irmãos, porque talvez, como aquelas virgens nécias, talvez não tenhamos tempo de encher nossas candeias do azeite, porque esta é a hora,
Esta é a hora que você precisa buscar a face do Senhor. Esta é a hora que você tem que clamar ao Espírito Santo para que Ele te encha, para que Ele inunde a sua vida, para que Ele trate com aquelas áreas onde você está tendo deficiência, dificuldade, aquelas áreas que você não consegue vencer, aqueles porões que você mantém fechado a 7 chaves. Peça ao Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Peça para Ele te encher. Peça ao Espírito Santo, porque nós estamos vivendo uma hora muito importante na nossa caminhada. Então, meus irmãos, esta palavra que eu quero deixar aqui com a misericórdia do Senhor para todos vocês. Que Deus os abençoe e que Ele venha restaurar todos estes fundamentos para este grande avivamento que Deus ainda fará na sua igreja antes da volta do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja aqui em Campo Grande, Senhor. Continue abençoando esta igreja, se derramando a ela, falando a ela, conduzindo ela através dos ministérios que o Senhor tem constituído neste lugar, essas varas, esses cajados do Senhor, que o Senhor tem aqui para disciplinar e para guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Abençoa esta igreja, Senhor, que esta palavra seja vida nela, revela-te a ela cada dia mais e mais, que esses fundamentos, vida e poder, esses fundamentos venham ser eficazes, verdadeiros, reais na vida desta igreja, que haja uma igreja que expresse verdadeiramente testemunho, uma igreja que seja ousada na oração, uma igreja que seja ousada na pregação do Evangelho, que pregue o Evangelho com intrepidez, com autoridade, com graça, com sabedoria do alto. Restaura isso, Senhor. Nós clamamos pela tua igreja, Senhor. Nós clamamos pelo teu povo, Senhor. Como clamou Abacuque, aviva a tua obra, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém.